Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Palavra de Deus para nós nessa noite. Enquanto a pastora foi lá, né? Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, o capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25. Aleluia, essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração para estar ministrando nessa noite. Palavra de Deus. Mateus, capítulo 5, o versículo de número 25. Quem achou o texto bíblico, vai dizendo amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será como as 10 virgens, que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vem o noivo, está chegando, saia para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-me um pouco de óleo, pois nossas lâmpadas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não tenho o suficiente para todas. Vá e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora, comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e as portas foram trancadas. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabe o dia e nem a hora da volta. Amém? Pode se assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Pai, fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, é o que nós te pedimos, Pai. E te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui todos nós conhecemos. E é uma palavra muito forte, parte de Deus. Porque quando nós olhamos o povo de Deus, quando nós olhamos sinais, como aconteceu o do Rio Grande do Sul, todo mundo ficou alvoroçado. E todo mundo ficou: Cristo está voltando. Todo mundo ficou aterrorizado com aquilo e a vinda de Cristo, e todo mundo para lá e para cá. Aí levantou os falsos profetas também, né? Que começaram. Deus havia avisado, porque as pessoas se impressionam com isso, né? As pessoas se impressionam com essas coisas. Só que, como eu sempre falo aqui para vocês, você quer saber o que vai acontecer amanhã? Leia a Bíblia. Por exemplo, se você observar aqui no capítulo de número 24, nós vamos ver que Jesus vai falar acerca dos acontecimentos futuros. Entendeu?
Então, tudo que está aqui escrito no capítulo 24, você vai ver que sempre está falando sobre a vigilância. Nós vamos ver que a parábola, ele fala acerca de que, da parábola acerca do servo que começou a maltratar aqueles que serviam a ele. Ele disse: meu senhor vai demorar, e ele começou a maltratar. Mas toda a parábola está dizendo o quê? Que o Senhor, ele vai demorar para retornar. E aqui nós se atentamos, nessa parábola das 10 virgens, muitas vezes, aos detalhes. Mas o detalhe principal que a gente tem que saber desta parábola, o que Jesus está ensinando aqui, é que o noivo, ele vai demorar a chegar. E que nós devemos estar preparados. A parábola, ela fala disso. Alguma, independente da linha de escatológica, todos nós pensamos a mesma coisa. O noivo, ele vai voltar e nós devemos estar preparados. Porque Jesus está inserido aqui falando num contexto, porque nós sabemos que houve a criação, a queda e a redenção. Então, quando teve a queda, Jesus precisava vir. E os judeus ansiavam pela presença do Messias. Só que quando Jesus veio, eles acharam que Jesus ia vir destruir, ia vir como um guerreiro e destruir o inimigo que para eles naquela época era Roma, que estava oprimindo o povo de Israel. Só que Jesus, ele veio destruir algo muito mais poderoso do que os romanos. Jesus veio destruir, sim, o pecado. O pecado é que Cristo veio destruir, e eles não entenderam isso. Tanto que, se você olhar lá em Israel, você vai ver, quando passa algum programa de televisão, você vai ver que os judeus estão lá no Muro da Lamentação e eles estão orando. E a oração deles é: Senhor, manda o Messias, manda o Messias. Porque eles não acreditaram que Cristo, ele veio. E aí Jesus está falando aqui da sua segunda vinda. E aí Jesus, ele vai comparar o reino dos céus com uma festa de casamento. Porque este é o pano de fundo que está inserido essa parábola das 10 virgens. E é interessante que no tempo de Jesus, normalmente havia 3 estágios do processo matrimonial. O primeiro, vinha do compromisso selado pelos pais. Eles tinham um compromisso, eles selavam um contrato formal, né? Os pais do noivo, para ter os filhos, como o pai e a mãe. Era um contrato feito para eles casarem. O segundo, seguia-se do noivado a cerimônia realizada na casa dos pais da noiva, quando o processo mutual era feito pelas partes que eram contratadas diante das testemunhas. E a noiva dava presente, e o noivo dava presente para a sua noiva, que era o dote que era pago. O terceiro, o casamento, no qual o noivo acompanhava. O casamento no qual o noivo, acompanhado de seus amigos, ele ia buscar a noiva na casa de seu pai e levava em cortejo de volta para sua casa, aonde se fazia a festa de casamento. Então, no mundo do antigo, as amigas da noiva, as amigas que são as virgens, elas esperavam ali e aguardavam a chegada do noivo para ir para a festa, para o banquete, né? Para ir para a festa. Então é nesse momento aqui que se dava a procissão até a casa do noivo. E é bem provável que esse seja o cortejo que as 10 virgens da história estão retratadas aqui, esperando o noivo. E nós vamos ver aqui que, sem dúvida, o noivo é quem? Cristo. E quem é a noiva? A igreja de Jesus. A igreja de Cristo, ela é a noiva de Jesus. Não pode ser as 10 virgens. Só que aqui nós somos retratados tanto como a noiva, como convidado
para essa festa. Nós somos retratados aqui nessa parábola sempre como o convidado e a noiva também. Então, no que ele quer passar para nós? Porque se você observar, a noiva precisava estar pronta para receber o noivo. Então esta parábola, ela nos acentua algo interessante, como disse, que as 10 virgens estavam fazendo a mesma coisa, estavam esperando o noivo, estavam com as lamparinas acesas. Portanto, na hora que o noivo chegou, diferenciou quem estava com azeite de reserva e quem não estava. Glória a Deus. E assim nós podemos, irmãos, nós podemos ser batizados, nós podemos ser membro de uma igreja, nós podemos participar dos cultos, mas nunca poderemos também, tendo participado de todos os cultos, de estar na igreja, de ter batizado, e podemos nunca ter nos convertido de verdade. E é isso que nós temos que ficar atentos, porque como disse R.C. Sproul, ele diz que essa parábola deixa claro que havia uma enorme diferença entre essas virgens, assim como há profunda diferença entre os membros da igreja, a mesma que há entre o joio e o trigo. Então havia uma diferença dessa. No dia Jesus separa, e nós vamos ver quem é que tem azeite e quem não tem. Glória. Aí a primeira coisa que nós temos que aprender aqui, irmãos, é que Jesus convida a sua igreja para desfrutar da sua alegria. Jesus, ele tem uma festa de casamento, ele está preparando o casamento, e ele quer convidar a igreja a participar desta festa, porque o reino de Deus não é um velório, o reino de Deus não é tristeza, o reino de Deus, ao contrário, não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Oh, glória. Aleluia. Então, ao mesmo tempo que nós somos a noiva, nós somos convidados. E nós vamos ver aqui que Jesus, ele quer convidar nós para essa festa. Ele convida a igreja para este banquete. Ele convida a igreja para esse momento extraordinário. Só que tem uma coisa: a igreja precisa de adequada preparação para participar dessa alegria. Onde está isso? Versículo 2, nós vamos ver até o 5. Vamos lá, versículo 2 até o 5. 5 delas eram sensatas e 5 prudentes. E 5 insensatas não levaram um óleo suficiente para as lamparinas. 4. Mas as outras 5 tiveram bom senso de levar o óleo de reserva. Versículo 5. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Olha aqui, todas estão no mesmo lugar, todas eram virgens, todas tomaram as suas lamparinas, todas saíram ao encontro do noivo, todas fizeram profissão de seguir o noivo, todas elas aguardavam ansiosa a vinda do noivo. Havia, porém, uma diferença essencial entre elas: 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. As 5 insensatas só tem lâmpada, mas não levaram o azeite na vasilha. Elas podem ter pensado que por terem a lâmpada estava segura. Oh, meu irmão, quantas pessoas que estão dentro da igreja, e porque faz parte de uma igreja, porque faz parte de um grupo, porque canta na igreja, elas acham que estão seguras, elas acham que estão tranquilas, porque todas estão fazendo a mesma coisa. Nós não podemos dizer assim, ó, elas não acreditam na vinda de Cristo. Elas não, elas acreditam, elas têm lâmpada. Deixa eu te falar uma coisa aqui: a lâmpada é estrutura para colocar o azeite. Oh, glória,
Você tem estrutura para queimar. Você tem estrutura para queimar. Eu quero te dizer uma coisa: a igreja é estrutura. A igreja, ela é estrutura. A igreja, ela vai te dar estrutura através da palavra de Deus para você queimar. Mas o azeite é você que tem que carregar. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Elas estão fazendo a mesma coisa, irmãos. E elas estão dizendo o quê? Elas estão pensando por ter a lamparina. Elas estão achando: eu estou segura. Eu estou segura. Mas elas não estavam seguras. Talvez elas tenham acreditado que, sendo depósito secreto de azeite, invisível, era desnecessário. Por quê? Porque a estrutura, que é a vasilha, ela é visível. Só que o azeite é invisível. O azeite ninguém enxerga, porque ele é colocado dentro. Oh, glória. Esse é o bem espiritual. Esse é o bem espiritual, que é o Espírito Santo, sendo óleo, símbolo do Espírito, e para nos encher da sua presença, e para nós sermos consistentes. Só que tem uma coisa aqui, irmão: elas tinham estrutura. Elas começaram queimando, mas terminaram se apagando. Por quê, pastor? Porque o segredo não é, irmãos, somente ser intenso. O segredo é ter uma vida de intensidade. Porque tem muita gente que é intenso, mas daqui a pouco o fogo acaba. Mas não é intensidade. Não é você dizer assim: oh, eu vou ler a Bíblia durante um mês inteiro, eu vou ler a Bíblia toda. Não, leia um capítulo durante 30 anos, que é melhor do que você ler a Bíblia no mês inteira e depois não ler nunca mais. Não é dizer: eu vou jejuar 40 dias, pastor. Eu vou jejuar 40 dias, pastor. Não, não precisa jejuar 40 dias. É melhor você jejuar uma vez por semana durante 40 anos. Porque tem gente que é intensa, mas só que ela termina se apagando. O segredo é permanecer intenso. Não é somente ser intenso. Quantas pessoas você já viu que estava pregando, que estava na igreja, e hoje se acabou? Mas eram pessoas intensas. Eu conheço pessoas, irmãos, que entravam na igreja para orar 10 horas da noite e saía no outro dia de manhã. E hoje, sabe como que está? Desviado. Sabe por quê? Porque não manteve a sua intensidade. Uma vez eu falei aqui a respeito de Jesus não te chamou para dar resultado. Jesus te chamou para dar fruto. Eu falei isso outro dia, né? Falo sempre isso aqui. Só que eu vou melhorar isso. Jesus não chamou você só para dar fruto. Ele chamou você para permanecer. Porque ele disse: se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Aleluia. Jesus não chama nós somente para dar fruto, mas Ele chama nós para permanecer. As pessoas, quando olham a tragédia, dizem assim: Jesus está voltando. Mas e daí? Você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Você continua do mesmo jeito e só pregando e dizendo: Jesus está voltando? Não, eu já disse aqui para a igreja: irmão, o que importa, eu não me preocupo com a vinda de Jesus. Eu me preocupo é não cumprir aquilo que Ele mandou eu cumprir. Ei, Deus chama a igreja dele nesta noite para um despertamento. Você está continuando queimando? Você está queimando? Ou você está se apagando? Oh, glória! Porque, ei, Jesus chamou nós para permanecer intenso. Aleluia! Porque essas mulheres estavam no mesmo lugar. Só que quando o noivo veio, as insensatas estavam sem azeite. Sabe o que elas fizeram? Pediram azeite emprestado. Ah, meu Deus. Eu sei que a gente usa o símbolo do Espírito Santo, só que fica um pouco difícil, né? Para
para usar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem como você comprar. Aleluia. Mas aqui o símbolo do Espírito Santo, sabe o que é? É que eu não posso ser intenso por você. Não tem como eu emprestar minha intensidade para você. Deixa eu dizer, ministério é estrutura. Aí tem gente que fala, não, eu faço parte da igreja do fulano, do apóstolo fulano de tal. Mas você não tem como ter o azeite emprestado dele. Na minha igreja, a minha igreja é uma igreja estruturada, prega a palavra, lá tem Bíblia, lá a gente estuda. Sim, mas deixa eu te dizer, não tem como você pegar o meu azeite emprestado. Não tem como eu ser intenso por você. Eu como pastor, eu tenho como te ensinar, eu tenho como te guiar, mas eu não posso jejuar por você, eu não posso orar por você. Oh glória, esta parte cabe a você ser cheio da presença de Deus. Está cheio de gente, irmão, colocando culpa na estrutura, porque não tem intensidade, mas a intensidade é individual. Não tem como eu emprestar azeite para você. Você é que tem que se abastecer do azeite que é liberado para você. Jesus chama a igreja para nós não perder tempo. Quem quer participar do banquete? Quem quer participar, oh glória, do banquete? Aleluia, porque a Bíblia diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A preparação do pai não serve para o filho, e nem a do marido serve para a esposa. Não podemos compartilhar o Espírito Santo com aquele que não tem. Ninguém pode entrar no reino de Deus apagando, aleluia, apagando. Não pode com a fé de outra pessoa. Você não pode ter a fé que eu tenho, nem eu ter a fé que você tem. É individual. O marido não vai entregar azeite para a esposa. É você que tem que ser intenso continuamente. Aleluia, porque muitos irmãos têm o nome de Cristo. Aleluia, muitos têm o nome de cristão. Muitos dizem, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus. Jesus disse, esse povo me louva com a boca, mas o coração está distante de mim. Aleluia, aleluia. Jesus nos chama. Posso dizer uma coisa? Essa pegou. A lâmpada não possui nenhuma utilidade quando está desprovida de azeite. A lâmpada não vale nada se não tiver desprovida, se não tiver azeite. Se tiver desprovida de azeite, não serve para nada. Lembra que Jesus disse até sobre o sal? Se o sal for insípido, não presta mais para nada, a não ser para ser pisado. Não vale nada. E Jesus está ensinando aqui nós que Ele quer primeiro convidar nós para a festa. Segundo, para participar dessa festa nós temos que estar preparado. Terceiro, é possível fazer uma preparação inadequada. O versículo 6 ao 8, olha, a preparação delas estava inadequada. E é possível a gente fazer uma preparação inadequada. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saia para recebê-lo. Versículo 7: todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois a nossa lâmpada estão se apagando. Foi no grito da meia-noite que o desespero das nécias tornou-se notório. Foi à meia-noite que só a aparência
não se mostraram suficientes. Aleluia. A chegada do noivo não representou alegria para as nécias, mas o desespero. Esse dia para ela foi um dia de trevas e não um dia de luz. O preparo delas era o suficiente. Oh meu Deus da glória. Só foi quando o noivo chegou que mostrou a ineficiência do preparo delas. Ah meu Deus. Infelizmente muitas pessoas só buscarão abastecer as suas lâmpadas quando estiver no leito da morte, quando estiver prestes a morrer. Aleluia. Mas eu e você, quem tem sede dele, não. Eu não quero abastecer. Eu não quero abastecer no leito. Não. Aleluia. As virgens nessas pediram azeite, as virgens prudentes, com uma justificativa: porque a nossa lâmpada estão se apagando. Ai. Aleluia. Quer anotar isso aqui? Anota isso no seu caderninho. Elas começaram agora a valorizar o que havia outrora desprezado. Você entendeu, irmão? Elas tinham agora, só agora é que elas vão valorizar aquilo que haviam desprezado. Meu Deus, quantas pessoas desprezam o momento de estar numa escola bíblica dominical, o momento de estar se consagrando ao Senhor, mas chegar naquele dia, elas vão valorizar aquilo que elas menosprezaram. Eu posso dizer para você uma coisa: tem gente nesse momento que está no leito do hospital e queria ter a oportunidade de estar num culto aqui nesta igreja de terça, domingo, de terça, domingo, de quinta-feira e nas consagração, mas sabe por que não pode? Porque está no leito do hospital. E quantos que estão lá dentro não valorizavam, só desprezavam o momento de estar adorando a Deus e enchendo as suas lamparinas. E Deus me traz como profeta para dizer: tem muita gente que vai dar valor para aquilo que menosprezaram esse ano todo, só no momento em que tiver no leito da morte. Mas Jesus me traz como profeta para alertar a igreja: oh glória, é melhor tu despertar agora, é melhor tu despertar agora, porque vai chegar o dia em que você vai querer e não vai poder. Glórias. Só agora elas vão valorizar. Só agora. Pessoas que zombam, pessoas que dizem: eu não vou mesmo, pessoas que dizem: eu não faço mesmo porque eu não quero. Zomba mesmo, porque vai chegar o dia que você vai querer valorizar o que você menosprezou todo esse ano. Porque foi à meia-noite que se revelou a falta de preparo delas. Irmão, ore a Deus para que nós não passamos por isso. É hora da gente despertar, irmão. Olha o que diz no capítulo 24, no versículo 38. Põe aí, Paulo. Olha o que diz. 24 é um alerta, o versículo antes. É um alerta, ó. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festa e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Aleluia. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Oh meu Deus, isso é despertar. Deixa eu dizer para você aqui, irmão. Ei, tem até louvor que fala isso, mas é um erro. O louvor
Jesus não está repreendendo o sono delas. Jesus não está repreendendo o sono, porque o sono que ele está dizendo do sono é uma vida cotidiana. Todas dormiram, porque tem que dormir, não dá para ficar acordado. Todas dormiram. Jesus não está repreendendo isso. Isso fala de uma vida cotidiana, uma vida que está levando uma vida normal. É como nos dias de Noé. Todos estavam lá se banqueteando, todos lá estavam bebendo, todos lá estavam felizes, casando, se dando em casamento. Mas de repente, imagina quantas pessoas não deram crédito à pregação de Noé. Imagina quantas pessoas zombaram de Noé. Oh meu Deus, aí tem gente, irmão, que fica mudando de igreja, achando que a estrutura vai ajudar ela, que a estrutura não ajuda, porque o azeite quem tem que levar é você, meu filho e minha filha. Quem tem que estar preparado é você. Eita glória! Mas só foi à meia-noite que elas foram perceber isso. Só foi na hora do grito. Aí vem o noivo. Vai ao encontro dele. Vai, sai para recebê-lo. Será que tem crente preparado aqui para receber o noivo? Será que tem crente? Oh meu Deus da glória! Aleluia. Por causa da estrutura delas, elas estavam até tranquilas, o diácono Antônio. Estava dizendo assim, ó, não, eu estou com a lamparina, está acesa aqui, eu vou dormir. Lembra de Sansão? Dormiu no colo de Dalila. E de repente Sansão acorda e diz, agora eu vou. Só que ele não sabia que o Espírito já não estava mais com ele. Pode ser tarde, mas hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de nós se inclinar a Deus e pedir para Deus, Deus, me ajuda. Você não pode, mas Ele pode. Você tem que continuar queimando. Jesus, ele disse na parábola do juiz iníquo, no finalzinho ele diz, porém quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. É sempre Deus nos alertando. Nós vamos ver aqui na parábola também dos talentos aqui. Ele vai também repreender, porque o Senhor entregou algo e tinha que multiplicar, mas um enterrou na terra. E ele disse ainda, eu sei que o Senhor colhe aonde não tem. Eu sei que o Senhor é um homem severo, por isso eu guardei. E Jesus chamou ele de servo inútil, vai para o fogo eterno. Meu Deus da glória, vai para o fogo eterno, porque era para ele multiplicar. Porque se ele não multiplicou, o que ele estava fazendo? Estava buscando o seu próprio interesse. E quantas pessoas estão buscando o seu próprio interesse? Mas a Bíblia diz que nós não podemos buscar o nosso próprio interesse. Tiago vai dizer, vocês pedem e pedem mal. Por quê? Para gastar com os seus próprios deleitos. Vocês não recebem porque pede mal. Pede uma porta de emprego, mas gasta o dinheiro não é com a obra, gasta o dinheiro com outra coisa. Deus abençoa e Ele não faz aquilo que é para fazer. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, Deus te traz aqui hoje, nesta noite, como igreja, tanto eu como você, para nós continuar queimando pela presença dEle, queimando, se preparando para a vinda do noivo. Porque a diferença dos crentes do primeiro século para os crentes de hoje é que os crentes do primeiro século, eles viviam como se Cristo fosse voltar amanhã. Os crentes de hoje vivem como Cristo nunca fosse voltar. Aleluias. Quarta lição que nós vamos aprender aqui: a segurança no futuro depende da diligência no presente. O versículo 9 e o 10, 25, 9 e 10. Olha o que diz. Aleluia. Glória a Deus. 25, Mateus 25, 9 e 10. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão
e comprem óleo para vocês. Versículo 10. Quando estava fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Cutuca o irmão aí, só para acordar esse crente aí que está do teu lado. Cutuca ele, dá um cutucão. Diga para ele: a segurança no futuro depende da diligência no presente. Elas não foram diligentes. Sabe o que aconteceu? Elas não se preocuparam em levar azeite de reserva. E o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios? Meus amados irmãos, revesti-vos no Senhor e na força do seu poder, para resistir o dia mau. Então o que eu tenho? O que elas fez? As prudentes se preocuparam. Elas: eu não posso ficar sem azeite, eu tenho que me preparar. Mas as insensatas não tinham azeite. As nécias pediram emprestado aquilo que é individual e intransferível. Não se empresta piedade, não se compra relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não se compra. Essa bênção vem do céu, não as adquirimos da terra. Porque elas saíram para comprar, mas na terra não se compra relacionamento. Eita! Na terra não tem como. A única maneira de ter segurança quanto ao futuro é ser diligente no presente. Quando chegar o dia final da salvação, ninguém poderá livrar, aleluia, o seu irmão. Quando chegar no juízo final, não vai ter como você livrar o teu filho, não vai ter como você livrar a tua esposa. Não vai sair agarradinho como Jacó no pé. Não vai não, irmão, não tem jeito. Relacionamento com Deus não se compra. Relacionamento com Deus só tem uma maneira de adquirir: é do céu. Então eu tenho que me encher agora para me queimar na eternidade. Eu tenho que continuar queimando, oh glória. Eu tenho que ansiar pela presença dele. Aleluia. Eu estava falando aqui de manhã na consagração, irmãos. Ei, deixa eu dizer para você, eu entendi porque o André Valadão, ele teve uma ministração que virou polêmica, que ele disse que se a universidade for desviar o teu filho, não leve ele para a universidade. Aí começou os teólogos inteligentinhos, né? Os cérebros inteligentes, começou a dizer: não, mas o crente não pode estudar, o crente não pode fazer a universidade. Lógico que pode, irmão, mas o que ele está dizendo é que a prioridade tem que ser a salvação, porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a tua vida. Vai adiantar? Adianta nada. Eu conto a história aqui de uma mulher que eu conheci, e eu ia pregar muito na igreja dela, eu ia lá na igreja dela direto. Ela pegou e disse: eu vou fechar a igreja para mim fazer faculdade de advocacia. E ela foi e fez a faculdade de advocacia. Quando ela terminou, ainda eu fiquei indignado. Eu novo convertido, né, irmão? Em novo convertido a gente quer que até o cachorro se converta. E aí a gente, né, com aquele fogo. E eu: não, mulher, você vai fazer isso? Eu venho na sua igreja é uma bênção. Não, eu vou fechar porque eu vou fazer a faculdade de Direito. E ela fez a faculdade de Direito. Acabou a faculdade, ela morreu. Sabe o que eu quero te dizer? Se Deus chegar aqui para você e dizer: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, o que tem guardado para mim? Eu entendi o que ele quis dizer. Não é que é errado você estudar, mas que a sua prioridade venha a ser o reino de Deus. Só que sabe o que está acontecendo hoje? Os cristãos estão trocando. Infelizmente muitos crentes não estão mais ambicionando o céu.
não tem problema se lá vai me desviar, eu saio. Deixa eu dizer uma coisa, aleluia, aleluia, irmão, até se seu trabalho não tiver um momento de você ter uma particularidade com Deus, saia, porque é melhor a tua salvação do que você ficar com essa vida e chegar naquele dia. Já pensou, você está 10 anos na igreja, irmão, servindo, vindo para a igreja, congregando na igreja, e daqui a pouco sai. Já pensou isso? Eu nunca vos conheci. Nós temos que começar a se atentar para isso. Aí tem gente que pode falar assim: mas pastor, Deus é mau. Esse dia eu peguei uma jovem que está afastada da igreja e ela ficou sem palavra, porque eu falei para ela. Ela falou assim: não, mas vocês dizem que Deus é bom. Como que Deus é bom se Ele cria um inferno para nós ir para o inferno? Aí eu falei para ela: sim, Deus criou, só que Deus tem 2 caminhos para você seguir: o da salvação e o do inferno. Ela começou: não, mas então Deus não é bom, Deus é mau. Aí eu falei assim: não, Deus não é mau. Deixa eu te falar uma coisa: usar droga é bom ou é ruim? É ruim. Mas a gente fala para você: não usa droga, né? Porque senão você vai ficar mal. Você vai usar por quê? Aí eu falei: sabe qual que é o problema de vocês? Vocês só olham o caminho ruim que Deus preparou, e o caminho bom? Aí ela ficou sem palavra. Eu falei: você fala do caminho ruim do inferno, mas o caminho bom? Porque você sempre vai para o caminho ruim. Mas tem um caminho bom. Aqui ele tem alegria, paz, justiça. E o outro é inferno. Mas você quer escolher o ruim. Aí você fala que Deus é que é ruim. Ruim é você. Mas eu falo assim: mas eu não pedi para nascer. Eu falei: todos nós nascemos para um propósito. E enquanto você não estiver dentro do propósito, você vai viver com crise de existência. Enquanto você não estiver vivendo o propósito de Deus, você vai ficar com essa crise: Deus é mau, Deus é ruim, Deus... Mas quando você estiver dentro do propósito da vontade dele, que ele te criou, você foi criado para um propósito: continuar queimando na presença dele. Aleluia. Deixa eu já ir para o último, senão eu vou atropelar a oração das 10, das 9, né? Aleluia. Olha o que diz. E o último, para a gente ir embora: a porta da festa estará fechada para aqueles que deixarem de se preparar, o preparo para a última hora. Versículo 11 e 12: a porta estará fechada da festa, e estará fechada para aqueles que deixarem o preparo para a última hora. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor. Deixa aqui esse texto, tá? Deixa aqui: Senhor, abre-nos a porta, meu Deus da glória. Aleluia. As virgens nessa não encontraram azeite para comprar e chegaram atrasada. A porta estava fechada. O clamor delas não foi atendido, porque na última hora o clamor não vai ser atendido. Porque todas as vezes que a gente vai ver aqui, nós vamos ver a palavra dizendo assim: aí vem o noivo, se prepara para o noivo chegou, o noivo vem. Mas só que aqui é o que diz: elas dizem: Senhor, abre-nos a porta, porque até esse momento ele é um noivo. Até esse momento ele é um noivo que resgata, ele é um noivo que salva. Mas naquele dia ele é Senhor. Porque tem muita gente que quer Jesus Cristo como Salvador, mas não quer Ele como Senhor. E naquele dia ele é Senhor. Ele é Senhor. Na última hora a porta vai estar fechada. Porque tem muita gente aí que diz: não, Deus é amor. Ai, Deus é amor. Ele ama. Ele ama. Ele tanto ama que ele comprou, pagou o dote pela noiva, deu a sua vida pela noiva. Esse é o amor dele. Ele resgatou, ele pagou um alto preço. Só que agora ele volta como Senhor. Aleluia. E que eu e você não venham estar atrasados.
E que eu e você não venha dar valor só no último momento. A porta pode estar fechada para alguns, aleluia. Só que a Bíblia diz o que aqui? Senhor, o que ele disse? Eu não conheço, aleluia, eu não as conheço. Só que eu já disse para vocês aqui o que significa essa palavra conhecer. Essa palavra conhecer é iada. Adão conheceu Eva e teve um filho. O que é essa palavra conhecer? É uma relação de intimidade entre homem e mulher. Não é um conhecer superficial, é um conhecer de intimidade. Aí é o que Jesus está dizendo: ei, eu não conheço vocês, pastor, mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas tem muita gente que conhece a verdade e ainda não é liberta, porque não tem intimidade com Ele. Mas nessa noite Deus te chama para um relacionamento de intimidade, porque o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Se prepare, igreja amada, o noivo vem. Se prepare, hoje é noite de arrependimento. Oh, eita glória! Se prepare, igreja. Cinco loucas e 5 prudentes, que tomando suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. Se coloque sobre os pés. Se coloque sobre os pés. Mas as loucas não reservaram azeite. Ei. Quem reservou foram as prudentes. Se prepare. E tá dando o noivo então, adormecerão. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. E essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa e até mesmo a igreja. E só quem reservou o azeite, renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo. Pelos céus vai ser abraçado. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estás usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Jesus está voltando. Prepare-se, se prepare, igreja amada. Do Cordeiro, o noivo vem aí. Olha o noivo chegando. É o noivo aí chegando, glória. Se prepare. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estás usando. É quase meia-noite.
queimando. E então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite em suas vasilhas, mas as prudentes saíram com suas lâmpadas e o azeite reservado. E tardando o noivo, todas adormeceram. E eis que à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Mas as loucas, quando perceberam que as suas lâmpadas se apagavam, pediram azeite às prudentes, as quais eles disseram: não, para que não falte a nós e a vós outras também. Para ide e vende ao que comprai azeite. E quando elas saíram para comprar o azeite, eis que o noivo chegou. Eita! E elas em desespero começaram a gritar: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Já é tarde! Abre-nos a porta, Senhor! Desperta, igreja amada! Desespero. Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Era tarde demais! Abre-nos a porta, Senhor! Não se prepararam e ficaram. Abre-nos a porta, Senhor! É quase meia-noite! Jesus está voltando! Começam suas vestes, os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o seu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro. O noivo vem aí. 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 Glória a O Deus! noivo vem aí. Aleluia! Ei! É quase meia-noite. Glória a Deus! À meia-noite vai diferenciar. Como diz a Bíblia, enfim verão a diferença daqueles que servem e não servem a Deus. Que você venha ser as prudentes. Que você não venha ser aquela noiva que não está queimando. Queime. Porque Jesus te chamou para ter uma vida constante de intensidade. Amém? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Todos aqui são cristãos, né? Tem ninguém afastado da igreja. Glória a Deus. Tem alguém afastado da igreja? Levanta a mão que quer retornar para Jesus. Tem alguém que quer congregar aqui nesta igreja? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Está sem ministério. Glória a Deus. Que Deus te conceda uma outra oportunidade. Amém? Glória a Deus. Se você não estiver afim. Meus irmãos, daqui a pouco nós vamos já na oração, né? Já vamos... Vai ter mais... Até terça-feira já completa as 2 semanas. E aí vem a última semana. Está vendo como é rápido? 21 dias de oração. E acabando aqui, nós já vamos ajoelhar para orar no nosso propósito de 21 dias de oração, tá bom? Na terça-feira tem consagração pela manhã e à noite o culto da palavra. Na quarta-feira tem tarde da bênção às 14h30. E na quinta-feira tem consagração pela manhã e à noite, quinta-feira profética. Tá bom, irmãos? Quarta-feira agora não teve porque acabou a luz, a tarde da bênção. Acabou bem na hora. Amém? Mas nós estaremos aqui, tá bom? Que Deus abençoe todos os irmãos. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, Deus da glória, por essa palavra, pelo despertamento que o Senhor nos trouxe, Pai, neste dia de hoje. Nos leve em paz, Pai querido, para os nossos lares. Que cada um, Senhor, meu Deus amado, que vão, Senhor, para os seus lares, que o Senhor abençoe.
E nós que ficaremos aqui na oração, ouve o nosso clamor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, receba a bênção. Que o grande amor de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre, quando se confirma, dizendo... Deixa eu só falar um negócio. Na sexta-feira, que teve o culto lá na casa da irmã Fran, não foi ninguém de novo. E eu cancelei com ela. Tá? Eu cancelei, na hora que eu estava indo, aí eu falei, eu não vou, porque é assim, irmãos, eu deixo minha filha só em casa, minha filha está ainda, eu tenho que dar um remédio para ela, para mim pegar e fazer o trabalho para a igreja. As pessoas não gostam disso, não gostam, a gente só gosta de culto, não gosta de ir para os lares. Então, irmãos, fica difícil. A irmã até falou, pastor, tu só vai perder o bolo que eu fiz. A irmã fez 2 bolos lá para receber nós. E cadê o povo? Ninguém apareceu, ninguém. Então, que não seja tarde o que nós pregamos aqui para você. Quando chegar naquele dia, aí você vai dar valor. Por que você não fez? Tem 2 pessoas que estavam na casa da irmã Fran, o Emerson e a Raíssa esteve conosco lá sexta-feira. Tem uma que não é crente e ela queria aceitar Jesus. É uma vida que está saindo do inferno. Mas às vezes a gente gosta mais de valorizar e dar ibope para crente mimado que se afasta da presença de Deus, porque quer. Não é igual o filho pródigo, né? Que não cai em si, não volta. Mas pessoas que estão no mundo, que nunca aceitaram Jesus, essa a gente não dá valor. Mas é essas que a gente tem que... É isso, a gente despovoa o inferno, tirando essas pessoas de lá. Pessoas que estão afastadas, elas têm que cair em si e voltar. Tá, irmão? Porque o filho pródigo, o pai não foi atrás de nenhum deles. Agora, a ovelha perdida é que a gente sai para pregar e buscar elas. Aí tem crente confundindo, está aí buscando crente que está lá. Que devia fazer igual o filho pródigo. Estou comendo só bolota, eu tenho que voltar. E perdendo o que é o principal, que é a ovelha perdida. Nós temos que buscar a ovelha perdida, não o filho pródigo. Ponha isso na sua cabeça. Tá, irmão? Que Deus abençoe.